Teologia do Corpo é um documento que o Papa João Paulo escreveu durante 1979 a 1984. Olha só quanto tempo ele existe. E vocês que não conheciam, nem eu até 2 meses atrás, a gente não conhecia. Foram 129 catequeses. Sabe aquela que ele fazia de quarta-feira? Que hoje o Papa Bento XVI faz? Isso. Essas catequeses de quartas-feiras para ensinar, para formar o povo de Deus. Porque a gente não pode ser, ai, Deus é bom e Deus é amor. Tá, Deus é bom e Deus é amor, mas como? Nós precisamos de substância, gente. A gente precisa fundamentar a nossa fé. Porque senão a gente vai e a gente não consegue nem viver o amor de Deus na vida da gente e nem passar essa boa nova para frente. Então, este é um documento formado de 129 ensinos do Papa sobre a beleza e a santidade que o nosso corpo foi pensado, que Deus pensou no nosso corpo quando Ele nos criou. Então, ele diz assim: o que é a teologia do corpo? Ela quer trazer, deixa eu olhar direitinho aqui, teologia do corpo. A gente vai discutir aqui como essa realidade tão terrena, tão carnal, que durante tanto tempo ficou em segundo plano, ela pode ser considerada uma realidade teológica, um encontro com Deus. Como é que eu posso encontrar com Deus com o meu corpo? E é isso que a gente vai tentar conversar um pouco, né? Desde quando Deus nos criou, o que Ele nos pensou para nós, e tudo o que a humanidade vem vivendo até os dias de hoje em relação a esse corpo e como esse corpo me leva ou não à santidade. Então, João Paulo, ele fundamenta, ele dá um start nesse estudo a partir de uma passagem que está em Mateus 19, 3 a 8. Mateus 19, 3 a 8. É a partir desse texto bíblico que João Paulo nos apresenta a teologia do corpo. Mateus 19, 3 a 8. Alguns fariseus aproximaram de Jesus e, para experimentá-lo, perguntaram: é permitido ao homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: nunca lestes que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? E disse: por isso, o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois formarão uma só carne? De modo que eles não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Perguntaram: como então Moisés mandou dar aquele atestado de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o princípio. E é esse princípio que João Paulo quer resgatar com a gente. Por causa da dureza do vosso coração, Moisés, do nosso coração, é lógico, o meu também, Moisés deu esse certificado de divórcio, mas isso não foi da vontade de Deus. Do princípio não era assim. E João Paulo, o que ele quer nesse estudo catequético sobre a teologia do corpo? Resgatar, trazer de nós como é que Deus pensou no mundo. Como é que Deus quis a humanidade dele, como Deus quis os filhos dele. Lá em Gênesis a gente pode ver a criação do mundo, né? Que Deus fez o mar, o céu, as luzes, o sol, a lua, e viu que era bom. Depois Deus fez os peixes, as aves, os cachorros, as galinhas, e viu que era... E cada um reproduzia segundo a sua espécie. Então, cachorro com cachorro dá cachorro, né? Cachorro com a cadela dá cachorro, né? E no fim da criação, Deus coloca o ápice, o ponto mais alto da criação, que é o ser humano.
E Ele fez o ser humano à imagem e semelhança de Deus. Quando eu e a Cris tivemos a nossa relação sexual lá em Juqueí, há 16 anos atrás, 17 anos atrás, Deus nos deu a graça de vir a Júlia. E a Júlia, ela não é apenas um ser humano, mas sim a imagem e semelhança de Deus. Deus, o Deus invisível, se tornou visível ao mundo através de um corpo. E essa beleza do corpo que não pode ser sucateada. Essa beleza do corpo que João Paulo quer gritar no ouvido da gente: moçada, eu me fiz homem em Jesus e me fiz corpo para estar próximo a vocês. A hemorroísa vai lá e toca em Nosso Senhor e é curada. Maria de Betânia vai lá e lava os pés de Jesus com seu cabelo e toca em Jesus. Deus poderia armar e fazer a relação que Ele quisesse com a humanidade, mas foi através do corpo, do nosso corpo, do corpo de Jesus, que sentiu fome, que sentiu dor, que sentiu medo, que chorou, que Deus quis se manifestar, para dizer para a gente, para o mundo inteiro, que o corpo é um dom precioso que Deus nos deu, é o maior dom que Deus nos deu. E por isso a gente precisa começar a entender a nossa vida. Antigamente, então ele falou assim, mas no princípio não era assim, ele quis resgatar isso. E aí a gente vê na história do mundo, como é que as pessoas lidavam com o corpo. Eu queria falar para vocês primeiro também, que eu não sou psicólogo, não sou teólogo, eu sou Betão, apaixonado por Jesus. Então assim, eu acho gostoso estar aqui com vocês, porque nós somos tudo igual. Mesmo o pessoal que é missionário da Canção Nova, também é igual a gente. Mesmo Gerson, que é psicólogo, psicanalista, é igual a nós também. Mas então, é legal, assim, eu acho que essa riqueza, acho que o Rico quis trazer a gente também, para que a gente pudesse falar, não que eles sejam melhor do que a gente, mas eles têm mais instrução. Alguém que vive dentro da comunidade Canção Nova, tem mais possibilidade de estar na oração, de estar vivendo isso, e acaba bebendo mais disso. Mas é mais cobrado também. Porém, então assim, vou voltar, desde o começo, como é que o homem se relacionava com o corpo? O corpo, para alguns filósofos, que eu fui ler, né? Dizia que o corpo aprisionava a alma. O corpo, ele era o corpo aqui e a alma aqui. Não existia essa unidade entre corpo e alma. Então, o corpo era o lado ruim do eu. E a alma era o lado santo. E João Paulo veio falar para a gente o seguinte, gente, corpo e alma estão juntos. Ele fala o seguinte, nós não temos um corpo, nós somos o corpo. Eu não consigo ver o espírito do Betão. Como é que eu sei que o espírito do Betão está aqui? Porque eu vejo o corpo do Betão. Então o Betão é o corpo e é o espírito. Não dá para dissociar as duas coisas. João Paulo fala que essa dicotomia, separar corpo e alma, não dá, é impossível. Quando nós fomos criados, você foi criado com todas as suas características físicas, psicológicas, né? Tudo que você foi criado, não é só o seu corpo, não é só, é tudo junto, é um pacote. Então, a gente precisa saber bem relacionar essas duas coisas. E aí, eu estava falando de como é que era antigamente. Então, a gente já ouviu falar, que muitas vezes, às vezes, o nosso avô, e a história recente no mundo, 40, 50 anos atrás, eles viravam o santo para a parede para poder ter relação sexual. Você apagava a luz para ter relação sexual. Você não podia ver o corpo da sua mulher nu. A cueca, o buraco da cueca, não foi uma facilidade que inventaram para a gente. É porque na relação sexual você tinha um buraquinho ali. Você punha o pênis para fora, fazia a relação, guardava ele e fez o serviço. Ou seja, o corpo, vê como é sutil. É a casa onde mora o pecado.
E não é isso que João Paulo vem falar para nós. O corpo é a casa onde mora a graça. É a plenitude da graça que habita dentro do nosso corpo. E olha só, não só o corpo, mas os nossos genitais. Né? Quando a gente foi falar pênis, vulva, todo mundo ficou assim, né? Porque a gente tem aquela... Tanto que o Padre Léo falava, que a gente dá 1000 apelidos, né? Para as partes, para os genitais do corpo. Xoxota, perereca, pintinho. Não é? Por que a gente não chama com o nome que ela tem? Que pudor não, que preconceito é esse? Tira a mão daí, menina, isso é sujo, não é? Ué, se é sujo, por que mandou colocar aqui? Quem é que pôs esse negócio aqui em cima na minha frente, né? Ele brincava muito com a gente, quando ele falava sobre a questão da sexualidade, né? Sobre a teologia do corpo, né? A gente teve a graça de morar na comunidade de Betânia por um ano. A gente conheceu a Condição Nova em 2000. Em 2001, a gente conheceu o Léo, e aí a gente morou na comunidade, a gente viveu um ano lá com ele, a gente ouviu muita pregação, e ele era um apaixonado pela teologia do corpo, mas ele nunca disse do tema teologia do corpo. E quando a gente começou a ver, estudar a questão da teologia, Padre Paulo Ricardo, que é uma sumidade no assunto, professor Felipe Aquino é uma sumidade no assunto, Christopher West é um americano, é um cara, um jovem casado, tem 3 filhos, mas é uma sumidade do corpo, a gente vai vendo, nossa, tanta coisa que o Léo já nos falava em relação a isso. Mas então, voltando, e aí ele falava muito isso, que o corpo inteiro é belo, desde aqui até a ponta do meu pé, Deus me fez assim. Então o meu pênis e minha bolsa escrotal, apesar de ser feio o saco, né, porque é feio pra caramba, mas não tem nada de feio segundo o desejo de Deus, porque Deus fez assim, então não tem coisa feia dentro do meu corpo. Ok? Bom, e aí, esse é a questão do tabu. É você olhar o corpo de uma maneira ruim. Aí veio a revolução sexual, veio a mudança do mundo, veio o feminismo, vieram umas mudanças. O mundo está em perfeita mutação, em constante e contínua mutação. Então, o que aconteceu? A gente saiu de uma realidade onde o corpo era proibido, que era pecado, para o outro lado da história. A gente saiu do tabu para a libertinagem. Então, de tudo proibido, se tornou tudo possível, né? A gente teve lá lá em 79, por aí, o festival de Iacanga, lá em Bauru, que ali as pessoas, o destoque, toda essa transição do mundo, que foi sair da repressão que a gente tinha e que era errada, e trazer uma realidade sexual também errada. Os dois extremos. Tanto o tabu quanto a libertinagem, elas são tão nocivas a nós, a nossa existência. E é no mesmo peso, porque a gente fala assim, olha, eu não estou na libertinagem, mas pelo menos eu estou no tabu. Tanto o tabu, não viver a beleza do nosso corpo, como viver a nossa realidade corpórea de maneira estragada, as duas são igualmente prejudiciais à nossa existência. E o Papa vem resgatar isso para a gente. Ele vem trazer para a gente a beleza do nosso corpo. Cristina. Então ele fala isso, que não é possível. Por mais que a gente tente, a gente nunca vai conseguir separar o corpo da alma, o corpo do espírito. Por isso que ele traz essa teologia. Só que a primeira coisa que a gente precisa fazer realmente é resgatar essa palavra, que não é um verbo, que é o sexo. Aí, o molequinho, olha como a gente vê a palavra sexo errado. Se fala sexo aqui, a gente vai pensar um monte de coisa. O molequinho chegou para a mãe, falou, mãe, o que é sexo? Eu te falo à noite, filho. Deixou o filho ir para a escola, pôs na Kombi, ligou para o pai e falou, bem, é hoje, o moleque quer saber, nós precisamos contar tudo. É hoje. Sai do trampo, vem para casa e vamos se preparar que à noite a gente precisa contar para o moleque, porque ele está pedindo para a gente essa realidade. O molequinho chegou de casa, os caras tinham preparado apresentação em flip chart, aquelas coisas, trouxeram um pênis e uma vagina de borracha.
a vulva, né? Aí fizeram lá, explicaram como é que é feito o encontro dos corpos com o pênis e o óvulo, e a vagina, o espermatozoide, o óvulo, como é que é a trompa, como é que você falou aqui? Tá parecendo o cara do... Vocês sabem, né? Essas besteiras vocês sabem também. Aí, como é que chama? A tuba, enfim, a tuba. Aí se encontrou... Por isso que chama tuba. Por isso que chama tuba. Aí se encontrou, e aí contou, e o moleque assim olhando pro pai e pra mãe, né? E no final, o pai pergunta, fala assim, filho, por que é que você quer saber o que é sexo? O que é sexo? Por que você perguntou isso para mim? Não, pai, é porque eu estava na escola ontem, aí tinha um caderninho lá e tinha que perguntar, estava escrito sexo masculino e feminino, e eu não sabia. E aí eu perguntei para a mamãe. Né? Então veja, a brincadeira é o seguinte, de uma simples questão, a gente já vira a questão genital, da procriação, ou da coisa pejorativa, né? Ou do tabu, e não é isso. Enquanto... eu esqueci seu nome. Karine. Ela cantava também... Karine? Narine? Karina. Nossa. Hein? Está parecendo a tia Zezé, a tia então, dela. Enquanto a Karina ministrava a oração, teve um momento que ela falou o seguinte, ninguém no mundo jamais será capaz de suprir o amor que você deseja ou o amor que você precisa. Isso porque a teologia do corpo explica também que quando nós fomos criados, lá no Gênesis, o homem se sentia só. E foi criada a mulher da costela para ser companheira, não ser pisada, nem ser, né, que é a analogia que você fez. Por que foi da costela? Para ser uma companheira e não alguém que está debaixo dos pés, nem que tome conta. Mas, mesmo os dois estando juntos, uma só carne, eles só seriam plenos se eles estivessem na presença de Deus. Então, isso vale para cada um de nós também. Se você está achando que essa pessoa que você escolheu vai te planificar totalmente, você vai dar com os burros na água. Como ela assim, Cristina? Eu não te planifico totalmente? Não. Ela não vai ser capaz de encher tudo o que Deus quer encher no seu coração. E a sexualidade, ela entra aí. O Betão, como homem, ele não vai ser capaz de suprir tudo em mim como homem, e nem eu nele como mulher. Não só da genitalidade, de tudo que isso envolve. Vocês estão olhando para mim e vocês sabem que eu sou mulher e vocês não precisam ver o meu genital, tá certo? É o jeito que eu ando, é o jeito que eu falo, é o jeito que eu abraço. É a cabeça louca que a mulher tem, né? Passou 15 mil coisas na cabeça, quando você vai falar para o homem... Ele fala, nossa, mas como você pensou tudo isso em um segundo, não é, mulheres? Aí ele olha e fica, hã? Aí ele fala para você, calma, pé no chão, vamos devagar. É o homem, aquela coisa mais ponderada, mais centrada. Exato. E nós meio não, completamente. Eu vi a camisa de um amigo aí que está... A minha vida é uma montanha-russa, cadê ele? Você, eu tenho essa camiseta, sou eu, essa. Porque é assim, ó, eu sou assim. Ele já é mais calmo, mais centradão. E é isso a beleza da sexualidade. O homem é de um jeito e a mulher é de outro. Né? E nenhum homem vai ser capaz de preencher a minha necessidade. Então, não me entendam mal, mas todos os homens que passam na minha história... Eles preenchem alguma coisa na minha vida e as mulheres na vida dele, como o amor de Deus um na vida do outro, entende? Porque hoje, como Deus se relaciona com a gente? Né? Algumas pessoas têm experiências místicas de ouvir Deus, de ver coisas, mas no ordinário da vida, como que Deus se comunica comigo? É através das pessoas. Deus me ama através do Betão e através de cada um de nós, de vocês. Né? E é isso que fala no catecismo da Igreja Católica, que esse
documento que quando o Gerson perguntou se a gente trouxe, a gente não tinha trazido, a gente pegou dele emprestado, irmão, serve para isso também, né? Que está ali no número 1146, que diz assim: na vida humana, sinais e símbolos ocupam um lugar importante. Presta atenção nisso, ó. Na vida humana, sinais e símbolos ocupam um lugar importante. Sendo o homem um ser, ao mesmo tempo, corporal e espiritual, ele exprime e percebe as realidades espirituais por meio de sinais e símbolos. Como ser social, o homem precisa de sinais e de símbolos para comunicar-se com os outros, pela linguagem, por gestos, por ações. Vale o mesmo para a sua relação com Deus. Quer falar do verbo que se fez carne? Então, a primeira prova disso, que Deus quis se comunicar conosco por meio do corpo, é a própria encarnação de Jesus. Deus quis se fazer carne, Deus quis se fazer corpo, para ser tocado, para ser relacionado com os outros. E a maior prova da concretude do corpo de Jesus é a Eucaristia. Na Eucaristia, Deus se fez corpo para a gente poder pegar, para a gente poder comer, para a gente poder ver, porque nós somos seres corpóreos também. Olha que interessante, ele diz o seguinte: em Jesus, o Deus, você consegue ver Deus? Você consegue tocar a Deus? Ele diz o seguinte: o Deus é puro espírito. A gente não consegue tocar Deus, a gente não consegue ver a Deus. Como é que é a imagem do Deus Pai? Tentaram representar com o senhor barbudo, mas será que, né? Não sabemos. Agora, que Deus veio fazer? Em Jesus e em cada um de nós, em Jesus ele veio falar assim: eu tenho um corpo. Então Deus se fez visível em Jesus. A gente pode tocar Jesus. Então Deus se fez tangível em Jesus. E tem uma outra coisa que ele fala aqui. Deixa eu ver qual que é, o que ele fez. Espera aí que eu vou achar. Então Deus se fez visível, tangível e não sei mais o que. Espera aí. Tempo. Depois eu acho, gente, mas isso já é o bastante. Quer dizer, a gente pode tocar. Tempo. A gente pode tocar e a gente pode ver. Vai abrir o chão aqui.